17 heróis que fizeram coisas horríveis com a Mulher Maravilha. Superman. Em uma história que se passa em uma linha do tempo alternativa, apresentada na série de HQ Superman e Batman, os dois tiveram suas origens heróicas alteradas por vilões, que transformaram a dupla em tiranos absolutos. Em vez de proteger os fracos, Superman e Batman tornaram-se temidos, com outros heróis, como o Arqueiro Verde, chegaram ao ponto de chamá-los de Gêmeos Hitler. Infelizmente, a coisa complicou de verdade para o Arqueiro, pois momentos depois de fazer esse comentário, ele foi morto pela dupla de heróis. À medida que a história avançava, a Mulher Maravilha foi uma das últimas heroínas de verdade que acabaram restando, e ela até conseguiu matar o Batman. Mas isso enfureceu ainda mais o Superman, que passou a ver o Batman ali como seu irmão até então. Kal-El atacou Diana com tanta fúria que até perfurou as suas pulseiras e no final ele bateu nela até fazê-la sangrar. Após isso, ele usou o laço da verdade da Amazona para estrangulá-la com ele. Pois é, esse Superman é cruel demais, hein? Batwoman. É notório que a franquia de games da NetherRealm, conhecida como Injustice, é extremamente popular e conhecida atualmente, mas o que alguns não sabem é que os quadrinhos dessa saga são tão interessantes quanto. Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha ficou do lado do Superman quando ele iniciou seu governo tirânico, e isso a tornou um alvo de muitas pessoas que eram contra o regime do Superman, e várias delas nem eram tão poderosas quanto ela. Na HQ, acompanhamos uma das várias batalhas desse arco e vemos a Mulher Maravilha matar a heroína de Gotham City, conhecida como Caçadora, em um ataque até que meio sem querer, quando a Diana não levou em conta a sua super força. Sem esquecer essa cena, a Batwoman se vingou de Diana atacando-a sem dó. Ela transformou o laço da verdade em uma espécie de forca e estrangulou Diana com ele, exatamente da mesma maneira que a Mulher Maravilha fez para matar a Caçadora. A Batwoman não chegou a matar Diana, mas ela poderia ter feito isso se quisesse, já que o resto da Bat-família nem pensou em intervir nessa luta. Eventualmente, ela solta a Mulher Maravilha, dizendo que a morte da princesa não valia a pena. Aquaman. Esse conflito entre o Rei dos Mares e a Princesa das Amazonas aconteceu durante a animação Liga da Justiça, que no Brasil passava aí no SBT, né? Esse conflito em particular surgiu quando a Liga tomou conhecimento de que Aquaman parecia estar trabalhando ao lado de Solomon Grundy. Então, eles ficaram naturalmente curiosos sobre o porquê dessa situação. Mais tarde, uma luta entre eles se inicia. Eles lutam por toda a ilha e usam até mesmo as famosas e conhecidas cabeças da Ilha de Páscoa como armas. Mas, eventualmente, Aquaman se cansa e ataca Diana, a levando para o oceano, a carregando para as profundezas do mar. Vocês podem até zoar o Aquaman, cara, mas ele é extremamente forte e habilidoso, ainda mais em uma batalha embaixo d'água, e isso fez com que ele vencesse uma oponente tão poderosa quanto a Mulher Maravilha. Ele só aparece depois com o corpo dela desmaiado em seus braços. Capitão Átomo. Voltamos então agora para a história de Injustice. Uma grande luta que esses quadrinhos nos proporcionaram foi o confronto entre Mulher Maravilha e Capitão Átomo. O Capitão estava prestes a livrar o mundo do tirânico Superman para sempre, mas Diana interveio para salvar o seu amor. Eles têm um caso aqui nesse universo, tá? Ela chega no local e impede o ataque do Capitão, só que isso acabou também abrindo o traje de proteção do herói com um golpe de sua espada, garantindo uma sentença de morte para o Capitão, afinal, isso significava que ele explodiria. O Capitão Átomo poderia simplesmente ter permanecido na Terra e levado toneladas de pessoas com ele, mas em vez disso, ele decidiu tentar poupar os inocentes, pegando o Superman e voando para o espaço com ele, para que ambos morressem na explosão. Diana voou atrás do Capitão Átomo para tentar salvar o Super, mas o tempo não estava do seu lado. Bem quando ela estava se aproximando do Capitão, a detonação aconteceu e a Mulher Maravilha recebeu todo o impacto da explosão. Além da explosão a tirar da luta, também a derrubou de volta à Terra e a colocou em coma por um longo período, a inutilizando por um bom tempo. Jax Briggs. Os personagens de Mortal Kombat não são heróis e vilões como os das HQs, né? Mas boa parte dos lutadores possui habilidades sobrenaturais. Quando você tem personagens superpoderosos lutando pelo destino do mundo, eles não são tão diferentes dos super-heróis e super-vilões tradicionais.
E foi justamente esse raciocínio que nos presenteou em 2008 com o game Mortal Kombat vs DC Universe, que colocou os personagens das duas franquias uns contra os outros. Como é comum nesses tipos de histórias, os heróis precisariam trabalhar juntos para derrotar um inimigo em comum, mas primeiro tiveram um mal-entendido onde se consideravam inimigos. A Mulher Maravilha enxergou Jax e não conseguia acreditar que alguém que lutasse pelo bem estaria armado com revólveres e armas como ele. Então, o desafiou para um combate. E dessa vez, deu ruim para Diana, tá? Que tomou uma surra do militar das Forças Especiais. Caçador de Marte. Voltando para as HQs de Injustice, pois é, em mais uma das inúmeras batalhas contra o Superman do mal, né? O Caçador de Marte tentou acabar com o Kryptoniano e a sua insana jornada. John Jones viu o caminho perigoso que seu ex-amigo estava seguindo e fez um último esforço para evitar que algo pior acontecesse. Mas Clark estava louco de tristeza por perder a Lois, e a Mulher Maravilha não facilitou as coisas ao estar lá para interromper a discussão. Sabendo do mal que estava por vir, Jones liquefez seu corpo e se infiltrou no de Diana. Ele envolveu seus órgãos e comentou que poderia destruí-los facilmente. A Mulher Maravilha estava à beira da morte, e então teve uma ideia. Gritou para que o Superman a queimasse com sua visão de calor. Obviamente, Diana não gosta da ideia de virar churrasco, né? Porém, o Caçador de Marte é especialmente vulnerável ao calor. O ataque de Clark aparentemente mata Jones e salva Diana de ser totalmente destruída. Tempestade. Quando você pensa em personagens da DC e da Marvel se enfrentando, ver a Mulher Maravilha e a Tempestade na trocação provavelmente não é a primeira luta que vem à sua mente, né? Mas essa batalha é exatamente o que aconteceu no crossover DC vs Marvel Comics. Esse mega evento contou com vários personagens diferentes de cada editora se encontrando para batalhas um contra um. A diferença foi que os fãs puderam votar nos resultados de algumas batalhas, o que levou a algumas surpresas. A Batalha de Diana pode ser vista como uma dessas surpresas, já que ela foi uma das representantes mais poderosas da DC envolvidas na história. Algo interessante nessa luta é que a Diana começa empunhando o martelo de Thor, mas desiste porque queria que fosse uma luta justa. Esse senso de honra foi a causa da queda da Mulher Maravilha, porque a Tempestade rapidamente venceu a Amazona. No finalzinho, vemos somente a mutante carregando a Mulher Maravilha desmaiada no seu colo. Scorpion. O Scorpion de Mortal Kombat geralmente atua mais como um anti-herói do que como um mocinho, né? Mas a sua personalidade imprevisível pode levá-lo a lutar contra qualquer um que ele veja como ameaça. Em Mortal Kombat vs DC Universe, durante o modo história do jogo, o Scorpion acabou na Ilha das Amazonas e percebeu que havia tomado o caminho errado. Diana o confrontou para exigir saber o porquê dele estar ali, e ele disse a ela que não tinha problemas com as Amazonas, se virando então para continuar o seu caminho. Diana deixou claro que não permitiria que um homem estranho vagasse por sua ilha sem a permissão, e isso levou os dois a uma briga. Só que foi Scorpion quem levou a melhor na batalha, deixando a Mulher Maravilha desacordada no chão. Hércules. Durante a história, Superman encontra alguém que poderia competir com ele em termos de força, que é o poderoso Hércules. O Clark teve problemas no início da luta, mas, como sempre, Diana saltou para defendê-lo. Ser atacado pelo Superman e pela Mulher Maravilha ao mesmo tempo, normalmente seria o fim de uma luta, mas Hércules não é um cara fácil de ser batido. Hércules aplica um soco no Kryptoniano, o atirando literalmente no espaço sideral. E isso acaba deixando a Mulher Maravilha sozinha para o combate. Antes que ela pudesse reagir, Hércules pega Diana pelo pescoço e corta sua respiração. A Mulher Maravilha, ensanguentada e machucada, só pôde ficar ali com medo em seus olhos enquanto Hércules tinha total controle da situação. Se não fosse pela intervenção dos outros personagens superpoderosos que observavam o combate, a Diana poderia ter morrido ali mesmo. Batman. Quando as pessoas pensam nesses dois se enfrentando, a história de Mulher Maravilha, a Ricteia, sem dúvida, é a primeira que vem na mente de muitos fãs, né? Só que naquela ocasião, o Batman foi totalmente pisoteado e humilhado, o que faz sentido em uma luta direta, né? Porque o Bruce não tem poderes para enfrentar a Diana, isso é um fato. Porém, isso não significa que ele nunca poderia vencê-la. Batman é um especialista em calcular a fraqueza do seu oponente e fez exatamente isso para vencer a Mulher Maravilha em A Torre de Babel. Nessa história maravilhosa, o Batman compilou planos de contingência contra todos os seus aliados da Liga da Justiça, caso um dia precisasse neutralizá-los. Mas Ra's al Ghul,
obteve acesso aos planos e os executou sozinho, levando a efeitos devastadores. Cada membro da Liga da Justiça foi exposto às suas fraquezas. No caso da Mulher Maravilha, a sua natureza competitiva foi explorada, colocando-a em uma batalha sem fim com uma simulação. Era como se fosse uma inteligência artificial, uma arena onde ela foi colocada ali dentro e na sua mente ela tinha que enfrentar oponentes infinitos. Depois que o Haas foi finalmente derrotado, a Liga não pôde ignorar que a culpa daquilo tudo era do morcegão, cara, o que quase ocasionou em suas mortes. Justamente por isso, eles expulsaram Bruce Wayne da Liga da Justiça. Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano é o tipo de personagem que tem uma aparência um pouco complicada, o que deixa longe aí da visão de cara legal, né? Ele é um monstro enorme, verde e que tem seu corpo enraizado em musgos. Em Wonder Woman Volume 4, número 36, com pessoas sendo mortas, Diana foi investigar a causa e encontrou o Monstro do Pântano no local. Ela imediatamente partiu para o ataque, presumindo que ele teria respostas para o motivo de ter tirado vidas humanas. Só que o Monstro do Pântano ficou totalmente perplexo com a acusação e absorveu os ataques da Mulher Maravilha, até mesmo lutando para se libertar de seu laço da verdade. O Monstro do Pântano finalmente se cansou e usou suas vinhas para enredar Diana, deixando-a indefesa. Ele deixou perfeitamente claro que estava fazendo um favor a ela ao não retalhar o ataque injusto, e a deixou presa no lugar, dizendo que entraria em contato se encontrasse o verdadeiro culpado por trás dos assassinos. A Arlequina. A Arlequina é bem ambígua nos quadrinhos, né? Atuando como vilã e muitas vezes como heroína também, por isso ela tá aqui nessa lista. Na história Harley's Little Black Book, número 1, a Arlequina é uma grande fã da Mulher Maravilha e descobre uma conspiração para matar a Diana. Em vez de confiar que alguém tão poderosa como a Mulher Maravilha certamente conseguiria lidar com a situação, Harley decide que deve salvar a sua heroína. E ela consegue, se passando por entregadora de flores e deixando Diana inconsciente com uma bomba de gás. Ela esconde uma banheira e rouba suas roupas para se passar por ela. O plano de Harley era muito ruim, né? E dificilmente foi uma grande vitória sobre Diana. No entanto, Harley conseguiu incapacitar uma das heroínas mais fortes da DC completamente sozinha. Então, é difícil não ficar impressionado com o feito, né? Supergirl. Na história Mulher Maravilha 177, tivemos uma briga inusitada entre as duas heroínas. Embora essas coisas sempre pareçam ser resultado de maus entendidos, desta vez as Supers não queriam lutar, mas foram forçadas a isso. A Mulher Maravilha e a Supergirl foram sequestradas por um ditador chamado Clamus, que reuniu um grupo de diferentes guerreiras e ordenou que lutassem até a morte para ver quem se casaria com ele. Mulher Maravilha e Supergirl não gostavam muito desse plano, mas receberam ordens de fazê-lo ou a Terra seria destruída. Então, as duas começaram a trocar golpes, parecendo meio que empatadas. De repente, a Mulher Maravilha foi derrubada no chão na frente de Clamus, com Supergirl aparecendo sendo a vencedora. Então, a Mulher Maravilha apareceu e atacou seu captor, revelando que ela e Supergirl estavam fingindo a briga. Mas assim, até no fingimento, a Mulher Maravilha perdeu, tá? Homem-Aranha, sim, cara, você não entendeu errado, tá? Como o nome dessa história é Superman e Homem-Aranha, já dá pra perceber aonde isso vai dar, né? Nesse crossover entre DC e Marvel, outros personagens como o Hulk e a própria Princesa Amazona, que é a Mulher Maravilha, né, também deram as caras aí. O principal vilão que causou o caos na história foi o Dr. Destino, mas não seria um crossover se os heróis não testassem seus poderes uns contra os outros devido a um mal entendido, né? O Aranha e a Diana foram atrás de Doom separadamente, mas quando acabaram na mesma sala, Doom anunciou que havia armado esse confronto, tentando convencer cada herói de que o outro estava trabalhando para ele. O Peter Parker não acreditou nem por um segundo, mas Diana foi um pouco mais ingênua e começou a atacar o Homem-Aranha e tentar amarrá-lo com seu laço. Felizmente, o Homem-Aranha foi capaz de usar sua velocidade para evitar o ataque e igualou as probabilidades apagando as luzes. Por mais forte que a Mulher Maravilha seja, ela não conseguia ver nada no escuro, enquanto o Homem-Aranha conseguia se movimentar bem com seus sentidos aranha. Peter então surpreendeu Diana com um tapinha no ombro e educadamente a deixou saber que se ele estava realmente procurando uma briga, ele poderia facilmente estar dando uma surra nela naquele momento. Diana admitiu a contragosto que, como ainda estava de pé, o Homem-Aranha devia estar dizendo a verdade, então cancelou a luta. E mano, pra ela cancelar uma luta é bem humilhante, tá? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!